de Foro de LANC en pandemia. El primero fue el año pasado, en octubre, ¿no? Una serie de actividades también, y este año, con una nueva perspectiva, una nueva conformación también, con una presencia muy activa de estudiantes. Y yo creo que reconfigura un poco toda esa situación del propio curso, ¿no? Y da un empuje y un aire de frescura a todo eso. Eu acho que a participação dos estudantes, de alguma forma, é fundamental para uma gestão conjunta do curso, não só no colegiado, mas em todas as instâncias. Então, acho que eu gostaria de parabenizar a todos vocês que ajudaram a construir e ajudaram a desenhar e a organizar este fórum, que é sumamente importante, en el cual hoy estamos iniciando, pero tenemos 2 encuentros más que de alguna forma van a explicitar alguns trabalhos que vocês, estudantes do LANC, estão fazendo no curso ou fora do curso. Felicito, e eu acho que também os colegas docentes e aqueles não docentes também, como o caso da Patrícia, que sempre está apoiando o curso. Eu acho que isso é importante destacar também. Em todo momento, sempre foi um dos puntales que ajudou a definir ou a encaminhar algumas questões, e hoje está presente com a gente. E ela vai também, de alguma maneira, apresentar a experiência delas em relação ao curso e alguns problemas e como sair desses problemas e avançar. Então, neste início do curso, eu acho que talvez seja bem oportuno também iniciar com esta nova forma de comunicarnos e observar también que cada vez está más presente esta cuestión, esa forma virtual de comunicarnos. Muchos de nosotros pensamos que solo lo presencial es importante y podemos, hoy a gente descobre que o presencial é importantíssimo, mas também essa forma de interactuar é importante. Es posible en diferentes lugares reunirnos como lo estamos hoy, porque no todos estamos en la casa, o no todos estamos en FOS, y no todos estamos en un local específico de unidad. Yo acho que eso ya reconfigura la forma de entender también el curso, la forma como vamos trabajando y la forma como vocês también van entendiendo esa nueva relación con el curso de espero que sea un año productivo, um ano muito bom, um ano que alguns vão se formar finalmente, outros vão continuar, mas já estão próximos à formatura. Vai ser uma bem-vinda ao mercado, sea cual sea el camino que elijan continuar después del curso, ¿no? Pero también sean muy bienvenidos y bienvenidas si retornan al curso después como colegas docentes, ¿no? En pocos años más adelante, ¿no? Entonces, un abrazo a todos, contento de estar nuevamente y de reunirnos. Y vamos a ver si tenemos una buena jornada hoy y las próximas 2 jornadas más. Buenas tardes entonces, y les dejo con nuestro querido moderador conjunto, que es Moa. Graças, Aníbal. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar com todo mundo, né? É uma oportunidade
excelente da gente se atualizar nos projetos, ver o que cada um está fazendo, produzindo, e discutir também o que vem a ser um egresso de LANC, as possibilidades dessa carreira, que é uma carreira extremamente interessante, proposta pelo Unila. Então, vamos fazer um bate-papo de maneira bem informal, assim. Eu peço desculpas porque eu não tive muito tempo para estudar essa conversa, como ela deveria ser, mas vamos fazer a conversa da melhor maneira possível. Tenho certeza que todo mundo vai contribuir de maneira conjunta. Acho que todos que estão aqui têm muito a dizer, né? Muito a fazer, muito a contar. Então, acho que esse é um pouco o propósito dessa reunião. Passamos a... Deixa eu ver o que o Diego me enviou. Peraí. A gente vai para a nossa primeira conversa, que continua com Diana. É Diana que vai falar um pouco sobre o curso, sobre a carreira, sobre o instituto, talvez. Vamos lá. Obrigada, amor. Olá, pessoal. Bom ver vocês. Alguns aqui já nos encontramos hoje pela manhã na aula, e agora damos sequência aqui ao diálogo. Eu vou fazer uma pequena apresentação que foi preparada pelo nosso colega Bruno, professor Bruno Lopes, há alguns anos atrás, uma apresentação assim, bem geral dos eixos fundamentais do curso. E aí vou pedir à professora Cristiane Kekia, que está aqui também, que vá conversando. A gente tem mais ou menos 10 minutos, então nesses 10 minutos a gente pode ir apresentando o que está aqui já posto na lâmina, que eu já vou começar a mostrar para vocês, mas também a gente pode ir, de alguma forma, se revezando para ir conversando sobre os temas que estão aqui colocados. Vocês estão vendo a minha tela de Letras, Artes e Mediação Cultural? Sim. Sim. Tá. Então, como eu disse, essa apresentação foi elaborada pelo professor Bruno Lopes Petzold, e, então, vamos ver o que ele colocou aqui, de forma bastante sintetizada, e por isso interessante para a gente trabalhar hoje. A ideia de LANC, que é um curso inovador, né? Ele começa como um curso de letras, com ênfase em mediação cultural, em artes e mediação cultural, e depois, no processo, junto ao MEC, ele passa a ser um bacharelado interdisciplinar, né? Então, hoje nós temos um curso que é um bacharelado interdisciplinar, e com essa conformação de áreas disciplinares que são diferentes, em princípio, letras, artes e a mediação cultural, que não é exatamente uma área, mas que a gente vai ver que vai ser trabalhada no curso como uma área de comunicação. Então, a gente normalmente tem esses cursos separados, né? Letras, artes e comunicação virá depois. A ideia é que em LANC a gente trabalhe com a mediação cultural como se fosse esse oceano que junta as ilhas, né? Então, ao invés de termos espaços delimitados de conhecimento das letras e das artes separadas, a gente passa a trabalhar com a ideia do arquipélago, e esse mar que une as ilhas seria, então, a mediação cultural. Cris, se você quiser, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Se não, como a gente tem pouquinho tempo, eu vou seguindo aqui. Então, as propostas, lá no contexto acadêmico, institucional e vocação da Unila. Então, para quem chega na Unila, a Unila é uma universidade de integração latino-americana. Infelizmente, a falta da vivência física talvez limite um pouco isso, ou não, né? O fórum, por exemplo, é um espaço para a gente tentar lidar com essa nossa diversidade e os nossos encontros, ainda que em âmbito digital, né? Mas, então, Letras, Artes e Mediação Cultural é um curso inovador que surge em 2011
no momento de formação, Nila, no momento onde nós éramos realmente impulsionados a pensar em cursos inovadores, ambiciosos, ousados, e que tivessem um impacto posterior, que realmente pudessem trabalhar em prol da integração latino-americana, né? Então, a gente nasce dentro desse ambiente do início da Unila. Então, as perspectivas interdisciplinares da nossa malha curricular, da nossa grade, estão convergentes com o PDI, todos os documentos da Unila, né, que trabalham no tripé bilinguismo, interculturalidade e interdisciplinaridade. Tá? Então, temos potenciais e funcionamento dessa malha através de vários exemplos. Vamos ver um pouco mais adiante. Então, os desafios estão postos nessa articulação, na interação das disciplinas, na interação das linhas de pesquisa, na interação das temáticas, essa ideia da colmeia, essa ideia do arquipélago, esse é o nosso desafio, é um desafio da relação, de estabelecer articulação em um meio acadêmico que sempre acaba sendo muito mais delineador de fronteiras. Então, o nosso trabalho aqui é de saltar essas fronteiras e promover articulação e interação entre áreas diferentes. Bom, então, como eu disse, estamos vinculados ao projeto UNILA de uma maneira bem clara, bem explícita, né? Que trabalha pela diversidade cultural, pela prática, não só o conhecimento como teórico, mas também esse conhecimento que se constrói na prática. A gente procura cada vez mais que o curso de LANC tenha um ambiente de prática vinculado à reflexão e não da separação entre teoria e prática, né? Então, de certa forma, o amadurecimento que a gente vem procurando estabelecer no curso. Aí tem um exemplo de como estaríamos vinculados ao Estatuto da UNILA. Eu vou passar um pouco essa parte mais rápida, se alguém quiser, depois a gente pode enviar essas informações mais concretas, tá? E aí, artigos, vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido para a gente voltar para o curso. Bom, a ideia é que a gente trabalhe dessa maneira, né? Juntando essas peças para formar um todo de relação e não esses pedacinhos separados. Então, ao invés dessa lógica, essa lógica, né? Então, ao invés dessa articulação individualizada, essa outra ideia transversal. E o que é que faz essa transversalidade do curso? A mediação cultural. Então, o objetivo da mediação cultural. Então, aqui estaríamos nós, nesse miolinho, onde se conectam e interagem e retroalimentam as artes visuais, as políticas culturais, as letras, as artes em geral, as artes vivas. Aí no meinho estaríamos nós. Aqui vocês têm uma imagem da grade e um pouco mais essa ideia dos eixos do curso de LANC. Então, ao invés de trabalhar com essa dimensão vertical e separada, a gente procura trabalhar na lógica da interseccionalidade, interdisciplinaridade, né? Lógica interativa entre as letras, as artes e a comunicação. Então, além do conteúdo, é uma plataforma de pensamento interdisciplinar. Isso é uma coisa que o professor Bruno sempre diz e que é bastante coerente com a nossa proposta, né? Então, a partir de reflexões, aí um pedacinho do PPC, a partir de reflexões que incorporam a tradição crítica do pensamento latino-americano, as teorias da literatura e da cultura, o curso promove a convergência entre formações disciplinares próprias da área da literatura, da tradução linguística e aquelas que pertencem ao campo das artes visuais e das culturas digitais, das formas e das oralidades. O PPC do curso está disponível, então vocês também seria muito interessante a leitura, fazer a leitura do PPC. Bom, aqui vocês estão cursando essas disciplinas hoje, né? São as disciplinas do primeiro semestre.
Aí a gente coloca um exemplo, uma disciplina lá do 5º semestre. Vamos tentar visualizar como é que se dá essa confluência das áreas em uma disciplina. Vamos lá, estéticas contemporâneas, por exemplo. Então, em estéticas contemporâneas, você tem essa relação entre áreas. Então, a gente pode falar de estéticas contemporâneas a partir de muitos suportes, a partir das mídias, mas a partir das edições cartoneiras né, e por aí vai. Então, aqui um pouco essa ideia de uma malha curricular, de uma grade curricular, que pretende relacionar esses 3 eixos que conformam o curso. Bom, então o curso de Letras, Artes e Mediação Cultural oferece, portanto, uma formação interdisciplinar nas áreas de linguística, literatura, tradução, performance, mídia digital e contempla aspectos relevantes da contemporaneidade estética e social, marcada pelo constante dinamismo de suportes textuais, de culturas e de linguagens. Volto a dizer que o PPC está disponível, é facilmente encontrado na página da Unila, na página do curso, para quem tiver interesse. Então, espera-se que seja capaz de desenvolver no futuro pesquisas científicas e tecnológicas em artes da linguagem em diferentes suportes de modo interdisciplinar. Então, isso aí seria uma perspectiva do nosso perfil do egresso. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Então, é claro que temos muitos desafios, eu imagino que os nossos egressos também vão poder falar sobre isso. Os desafios são da própria inovação que o curso propõe, da própria natureza interdisciplinar, dos diálogos necessários que precisamos fazer constantemente, docentes e discentes, para que seja compreensível essa transversalidade que a gente procura estabelecer e para que a ideia da mediação cultural, de fato, faça o papel daquelas águas que unem, não é? Então, a ideia da mediação cultural, ela vem pouco a pouco amadurecendo no curso, pouco a pouco vai se tornando mais explícita na formatação de novas disciplinas, por exemplo, nas alterações que depois, finalmente, foram encaminhadas já a esse perfil originário do curso, tá? E é isso, bem-vindos, acho que eu consegui falar em 8 minutos, mais ou menos. Bem-vindos, bem-vindas, estudiantes de LANC, estamos aqui com vocês para começar essa jornada. Cris, você gostaria de complementar, de repente, algumas informações da Diana? Uma informação, algumas coisinhas, assim, muito breves, que, assim, a gente pensou nesse fórum, né, para receber quem estava chegando, né, quem chegou ano passado num momento muito terrível. Né, e a gente se deu conta que, acho que para quem chegou, né, e teve 3 semanas de aula presencial, né, e depois fomos todos, né, pegos pelo furacão da pandemia, e de repente a gente não teve esse momento de acolhimento de vocês, né, de quem chegou no ano passado, e a gente, né, deu conta, né, a Diana falou assim, nossa, a gente precisa, né, receber esse pessoal que ficou, né, e aí, de repente, vocês já estavam fazendo as disciplinas, já estavam se inscrevendo no ensino emergencial, ainda que, né, com as dificuldades todas de inscrição e tal, vários e várias, né, de vocês, calouros, né, de 2020, estavam se inscrevendo, mas, de repente, era difícil ter uma noção geral de qual caminho eu estou fazendo, né? Então, acho que essa apresentação que a Diana traz tem esse objetivo de situá-los, ainda que, né, inicialmente, né, nesse mapa do curso, nesse mapa, né, de um curso que reúne esses 3 eixos, mas que o objetivo fundamental dele é a articulação
deles para a formação de futuras e futuros mediadores culturais. O que também, né, eu sei que isso é uma questão, provavelmente isso eu brinco com o pessoal que chega, né, quando vocês têm que falar para os pais, né, de vocês, o que vocês estão vindo fazer na Unila, e vocês vão falar assim, letras, artes, mediação cultural, e eles devem falar assim, né, e vocês também devem ter dificuldade de falar, né, porque, de fato, esse campo da mediação cultural é um campo em construção, é um campo que, em alguns lugares, ele já tem, né, vamos dizer, já firmou raízes aí. A gente, aqui no contexto América Latina, ele está, né, se ampliando cada vez mais. Os colegas que estavam desde o início, né, quando o curso estava sendo pensado, comentam, né, que no começo se jogava lá no Google mediação cultural e parecia uma outra coisinha, né, meia dúzia de página ali, e hoje você joga esse termo, assim, é um termo que ele mostra a formação de um campo, né, a formação de um campo de atuação, a formação de um campo de pesquisa. Bom, e que campo é esse? Vamos dizer que vocês, né, os estudantes, estão desenhando junto com a gente o desenho, a configuração desse campo, né? A gente tem, vamos dizer que se a gente partia de uma noção inicial quando o curso começou, hoje a gente tem muito mais, né, consegue ver muito melhor que campo de atuação é esse, que campo de pesquisa é esse. Por quê? Porque na medida em que os estudantes foram se formando e foram escolhendo seus caminhos, né, eles foram mostrando quanta diversidade tem para a atuação desse mediador, dessa mediadora cultural. Né? Então, uma coisa que é muito legal de vocês fazerem, quem está chegando agora, é olhar no repositório de TCCs da Unila os trabalhos de Lank. Depois eu vou passar o link para vocês aí no chat. Esse exercício eu estou fazendo com quem está aqui fazendo introdução ao TCC, mas vocês, quem está chegando também pode fazer, um exercício muito legal, de vocês verem quantas possibilidades tem. Então, de fato, né, podemos aceitar essa dificuldade inicial de explicar para a mãe e para o pai de vocês exatamente o que vocês... né, quando você sair do curso, o que você vai fazer? Por quê? Porque vocês vão construir isso ao longo do curso também, porque são muitas as possibilidades. E são muitos os interesses que são abrigados, acolhidos, né, no curso Lank. Então, tem gente que está mais para a área de artes, tem gente que está mais para a área de comunicação, tem gente que está mais para a área, né, das letras, da linguística, da tradução, tem gente que, né, faz um trânsito, muitas pessoas conseguem articular, né, essas diferentes, tá? E esse movimento, né, a área de teatro, né, as artes cênicas, enfim, né, esse movimento que vocês vão fazer, né, de um caminho dentro do curso, de, né, se acharem dentro do curso, é um caminho que nós, professores, também tivemos que fazer. Né? Porque a gente se formou, muitos de nós, né, alguns têm os trânsitos, né, em diferentes disciplinas, mas muitos de nós, né, mesmo quando tem esse trânsito, a gente foi formado numa caixinha mais marcada, disciplinar, né? E o curso foi mostrando também para a gente como a gente podia também se reinventar, né, no nosso campo a partir dessa interdisciplinaridade. Depois, acho que até a gente pode fazer alguns encontros também do fórum, né, em que a gente mostre também nossas pesquisas, né, nossos projetos de extensão, e de como eles também foram mostrando para a gente o que é a mediação cultural. Eu ia dizer também, enfim, me escapou. Deixa eu agora, no momento acabei, mas eu acho que também falei em 7 minutos.
Tudo bem. Então, a gente passa, a gente guarda aí as dúvidas, os apontamentos, as informações todas. Aproveita e vai consultando os links que a Diana falou, que a Cris falou, e a gente conversa agora com a Patrícia, que vai falar sobre o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural, e também sobre essas ferramentas desse tempo novo de reinvenção, de desenho, de educação, de comunicação. Patrícia. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Deixa eu só ver se eu consigo apresentar aqui para vocês, se vocês conseguem enxergar. Eu tinha arrumado um material. Paty, se você não conseguir, a Fadel, Liz, que está aqui, ela vai transmitir para você. Tá. Bom, vamos tentar. Se não der, aí você passa para mim. Mas a ideia, na verdade, só me digam se vocês estão vendo. Está aparecendo para vocês? Está carregando, Sim. né? Sim, está aparecendo. Então, na verdade, era mais ter uma coisa de apoio mais visual, enfim, né? Não tem nenhuma informação também nessas imagens que vai mudar a vida de alguém, né? Mas, enfim, eu quis tentar fazer uma coisa mais visual e tentar organizar um material para as pessoas que não puderem estar aqui hoje, né? Enfim, por qualquer motivo que seja, pelo menos se quiser dar uma olhada, enfim, no que a gente conversou, quiser alguma referência, eu coloquei os e-mails do NPEI, as formas de contato com a gente, então fica esse material. E aí, antes de falar, eu tinha falado com a professora Diana anteriormente, mas fica o convite para vocês do diretório acadêmico, se quiserem organizar. A gente no NPEI está organizando um curso via Moodle, virtual, porque não tem outra maneira de fazer isso hoje, né? Não é porque a gente acha uma delícia, não, porque não tem outra forma. Mas, assim, 90% da nossa demanda na pandemia são coisas muito pontuais, como recuperar senha de SIGA, como fazer cadastro de atividades complementares, como trancar disciplina, né, coisas assim que são muito técnicas. Então, a gente montou um curso assim, bem básico mesmo, né, usando print de tela e tal, e é uma maneira de vocês também terem horas para atividades complementares. A gente tem uma galera que vai se formar em LAMP agora que está penduradíssima em horas, então a gente pode organizar. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu só queria falar, se tiver interesse, se tiver demanda do curso de LANC, e é legal fazer por curso, porque aí a gente pega as demandas bem específicas dos alunos de LANC, né, porque às vezes a gente monta curso no NPEI e vem gente da medicina, da engenharia, com um balaio de gato, assim, que é muito difícil de atender, né, eu prefiro atender por nichos, assim, é mais tranquilo. Então, assim, organizem via diretório acadêmico, procure a gente que a gente organiza, tá bom? Mas, enfim, dito isso, o que eu queria falar para vocês, né? Primeiro, apresentar o NPEI, né, que é um núcleo de apoio pedagógico aos alunos do Instituto, né? Enfim, eu coordeno esse núcleo. E o que a gente faz, né? A gente tenta fazer uma ponte entre os alunos do curso, o corpo docente do curso e a coordenação, né? Como as demandas pedagógicas são as mais variadas, né, e a UNILA é multicampus, ela tem estrutura em vários locais, enfim, né, tem uma série de dificultadores. Eu gosto de pensar que no NPEI também a gente já consegue levar o aluno para as pró-reitorias específicas, que às vezes ele não sabe, então muitas vezes ele nem conhece direito, ele nem entende direito qual é a demanda que ele necessita, ele cai perdido lá na nossa sala, né, porque aconteceu isso comigo e não sei o quê, a gente tem que tentar interpretar o que está acontecendo para ver para onde que a gente encaminha. Então, você vai para a praia, o e-mail do responsável é esse, agora na pandemia tudo é e-mail, né, mas quando a vida estava normal, a gente ligava no ramal, avisava que o estudante estava indo, e a gente tentava meio que fazer um pouco esse pano de fundo. Mas eu acho que a maior contribuição do NPEI nos últimos anos foi, principalmente, o trabalho que a gente fez com os fluxogramas, né? Que foi de tentar ajudar os alunos, e aí não é que isso foi bastante significativo, mas nós fizemos com todos os cursos de Laje, mas foi de tentar ajudar os alunos a organizar, fazer um plano de carreira, né? Fazer um plano de cursar as disciplinas. Por quê? Porque vocês são da área de artes, né? Vocês são muito livres, assim, muito autônomos, enfim, se reinventam, fazem as coisas de maneiras bastante alternativas. Só que a universidade, ela funciona de maneira bem tradicional, né? Enfim, o curso quebra paradigmas, a estrutura da universidade, ela é bem quadradinha, né?
E no final das contas, o preço que os estudantes que faziam as coisas de uma maneira totalmente alternativa pagavam era ficar 2, às vezes até 3 anos a mais na universidade. Principalmente os estudantes que trancavam disciplinas com pré-requisitos, estudantes que não faziam ciclo comum, depois eu faço, né? Alunos, por exemplo, que eram da área de performance, da artes cênicas, que privilegiavam essas disciplinas e não faziam os outros componentes que eram obrigatórios do curso. Alunos que... E esse é completamente compreensível, né? Porque a gente vem de uma tradição, não sei no resto do continente americano, mas assim, no Brasil, nós não temos nenhuma tradição de autonomia no ensino médio brasileiro. A gente não escolhe professor, não escolhe disciplina, a gente não escolhe nada. A gente vai para aquela estrutura extremamente opressora escolar, aquele aparelho repressivo de Estado que é a escola, tanto é que é cercado por muro, por grade, por diretor, inspetor de aluno, né? Enfim, é uma coisa super vigiar e punir, assim, que é o nosso modelo escolar, e a gente fica ali à mercê daquela organização que nos diz até a hora que a gente pode ir no banheiro fazer xixi, né? A gente não tem nem autonomia na escola para fazer xixi a hora que você quiser. Então, assim, é super disciplinador. E vocês entram na Unila, num curso ligado à arte, à mediação cultural, e tem essa falsa sensação de liberdade que vocês podem fazer o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, que vai dar tudo certo, né? Então, eu e a Natália dando risada, porque a gente já teve essa conversa várias vezes com ela, com o Lucas Gauchinho, com a Val, entendeu? Então, gente, em essência, é isso. Na prática, isso tem uma consequência. Então, assim, acho que o maior trabalho que a gente tinha era falar, gente, vocês precisam se organizar. Vamos ser alternativos nas pesquisas, na extensão, né, nas propostas, né? Tinham coisas muito legais que o pessoal de ULANC fazia, né, quando a vida estava normal, assim, vocês estão tentando se reinventar na pandemia para fazer, que eram as performances, né? Enfim, eu lembro que tinha algumas disciplinas que eram teórico-práticas, que tinham trabalhos de conclusão, aí no dia da feirinha tinha essas exposições. Esses vão ser os espaços que vocês vão se reinventar. Na burocracia acadêmica não tem de outro jeito, tem que andar certinho, tem que guardar certificado de projeto que participou, tem que fazer curso, guardar certificado, organizar, senão não forma, entendeu? A questão é isso, não forma. E a gente tem alunos, assim, que por exemplo, no final do ano a gente tinha feito tudo, monografia, todos os componentes obrigatórios, e ele não colocou grau só por causa de atividades complementares. Ele foi desligado do curso, né, enfim, por causa disso, que é surreal isso. Mas o que a gente pode dizer? Existe o regimento, né, que são as normas da graduação, e eles estabelecem algumas regras. A gente tem que seguir aquilo, né? Podemos até entrar em representações estudantis, de técnicos, de professores na COSUEM, para propor mudanças que a gente acha que não são boas, mas no final das contas vão ter regras, né? E essas regras sempre tendem a fixar. Então, assim, eu trouxe um pouco do fluxograma para vocês, para tentar chamar a atenção principalmente para os calouros. Para quem não é calouro, isso não chega a ser uma novidade, porque todo mundo que é geológico já foi conversar comigo, às vezes entra na minha sala, não por essa razão, entra para perguntar como que eu faço para falar com alguém da assistência social da praia, porque meu auxílio não caiu. Ai, que coisa que você é de LANC? Ah, então fica ali e tal. Você já viu esse fluxograma do seu curso? Não, nunca fiz. O que é? Então, vou te mostrar. E eu pego e olho, e em 99% das vezes, o aluno não estava regular. No caso do LANC, era 99% das vezes o aluno não estava regular na matriz do curso dele. O que significa? Significa que vocês estão enxergando o fluxograma do curso que eu estou projetando? Está dando para ver bem? Sim, está dando? Só não dá para ler o que está escrito dentro dos quadradinhos, mas dá para ver normal. Mas, no geral, assim, eu vou mandar o fluxograma para o pessoal do DA, para encaminhar para vocês terem o fluxograma em si, mas a ideia é só vocês verem. Cada coluninha dessa é um período do curso de vocês. Então, assim, o curso de LANC é um curso de 8 períodos, né? Ou seja, é um curso para ser feito em 4 anos, no período regular. Eu pintei em amarelo as disciplinas que têm pré-requisitos, tá? O que são disciplinas que têm pré-requisitos? O veterano já sabe o que é, para quem está entrando agora. São disciplinas que, se eu não fizer uma, eu não consigo fazer outra. Por exemplo, coisa mais básica. Se eu não passar em espanhol básico, eu não faço espanhol intermediário 1. E se eu não fizer espanhol intermediário 1, eu não faço espanhol intermediário 2. São 1 ano e meio, são 3 disciplinas para fazer espanhol ou português básico. Né? Então, eu demoro, no mínimo, 1 ano e meio só para fazer as disciplinas do ciclo comum. Sendo que no primeiro período, elas têm 8 horas aulas por semana, são 2 dias de aula só, a semana tem 5 dias úteis.
Em 2, vocês vão ter só línguas, né? No segundo período, acho que, se não me engano, são 8 também, e no terceiro é que são 4. Por que uma pessoa, em sã consciência, trancaria espanhol básico? Tipo, né, conscientemente, por que alguém trancaria para falar, vou fazer depois, né? Porque eu vou fazer depois é 1 ano e meio de atraso. De cara, assim, eu já atraso 1 ano e meio. E aí eu tenho alguns agravantes, que eu preciso que os alunos entendam. Disciplinas de primeiro período, elas são reservadas para calouros. Por quê? Porque tem 50 vagas no vestibular e entram 50 alunos. É muito difícil ter reoferta. O curso de LANC é um curso pequenininho, tem poucos professores, está todo mundo sobrecarregado, né? Não tem como ficar reofertando componentes assim, precisa se organizar para fazer essa reoferta. Quando um aluno abre mão da sua vaga em espanhol ou português para fazer uma disciplina, sei lá, de teoria feminista no século XXI, na ciência política, ou como aconteceu em 2019, né? Tem uma caloura naquela época, ela entrou no NIPEI, que ela queria saber como que ela trancava um componente do primeiro período. E aí, quando eu comecei a conversar com ela queria trancar espanhol, que era 8 aulas por semana, para fazer uma optativa de arte e antropologia, que tinha 36 horas. Ela ia trocar uma disciplina obrigatória, com pré-requisito para outras 2, de 8 horas aulas, para fazer uma optativa que ela não precisava, naquele momento, de 36, e que ela teria mais 4 anos para fazer aquela disciplina novamente, né? Uma disciplina que sempre acontece. E aí eu comecei a conversar, mas por que você quer fazer isso? Porque o meu amigo falou que essa matéria é muito legal, essa professora é maravilhosa. E realmente era, a professora é linda, a disciplina, até eu queria fazer aquela matéria. O ponto não era esse. O ponto é que o preço a ser pago por isso era muito alto, né? E aí eu conversei com ela, enfim, na verdade meio que aterrorizei ela. Aí ela saiu, aí ela voltou com mais 8 da turma dela. Você pode explicar para eles por que não é para a gente trancar espanhol? Porque, assim, eles estavam um grupo inteiro indo fazer essa optativa, que era super legal, de arte, cultura, eu não lembro o nome da disciplina agora, mas era uma disciplina do curso de antropologia que a professora Daniela ministrava. Então, assim, são essas coisas que me preocupam um pouco, assim, né? A gente precisa ter, eu não sou contra que o aluno possa fazer esse tipo de coisa, que ele possa tomar essas decisões. O meu ponto é que o aluno precisa ter consciência para tomar boas decisões, porque isso tem consequências. E as consequências principais que eu vejo, e a gente sofria muito no IPEI por causa disso, são dos alunos que são dependentes de auxílio, né? Nós temos alunos que necessitam do auxílio para se manter na universidade, que se eles não receberem auxílio, eles não pagam aluguel, eles não comem, né? Ou seja, eles precisam se formar em 4 anos, se eles precisarem ficar 4 anos e um semestre, ainda mais com os cortes que tem tido no PNAES, com todo o cenário político e econômico que a gente vive no momento, a coberta da assistência ajuda está cada vez mais curta. Então, cada aluno que eu prorrogo auxílio é um aluno que entra que não recebe dinheiro, que não vai ter auxílio, né? Então, assim, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela tem que tomar decisões muito difíceis, muitas vezes, né? E no caso dos alunos de LANC, o que deixava a gente bastante nervoso era perceber que os alunos só começavam a perceber que eles não teriam auxílio para terminar o curso quando eles estavam lá no final, devendo o ciclo comum inteiro, e principalmente quando devia ciclo comum de línguas. Nossa, porque 1 ano e meio, era terrível, assim, terrível. Dava muito trabalho, assim. Aí, se vocês quiserem, tem vários alunos que eu atendi aqui, que são calouros, estou vendo o Lucas, o Léo, todos eles tiveram dificuldades com o ciclo comum de língua, justamente por causa disso. Não tem vaga nesses componentes, né? Não tem reoferta, enfim. Muitas vezes não é porque o aluno largou a disciplina, muitas vezes o aluno reprovou, acontece, né? Enfim, as pessoas têm problemas, têm dificuldades, mas o bom é a gente se organizar. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, né, de conselho? Primeiro, não se tranca nunca a disciplina que tem pré-requisito. Nunca, jamais. Isso é quase um mantra espiritual que a gente tem que ter para fazer faculdade. Toda vez que eu trancar uma disciplina com pré-requisito, de largada, eu atraso meu curso em 1 ano. Se for de línguas, atraso em 1 ano e meio. Né? E ainda fico na dependência de conseguir vaga nesses componentes. Porque uma vez que eu abro mão, quando eu estou regular no período, pelas normas da graduação, eu tenho direito àquela vaga. Né? Quando no meu período eu abro mão de fazer ela, eu abro mão da minha vaga. E aí, no outro ano, no semestre ímpar, ela não vai ter, no semestre par, desculpa, ela não vai ter, eu tenho que esperar 1 ano para ela ser ofertada de novo, e aí eu não tenho prioridade de matrícula. Então, eu só vou conseguir vaga naquela matéria se sobrar. E o que eu posso falar da minha experiência de 3 anos no MIPE é não sobra vaga no ciclo comum, né? Principalmente em línguas que só...
é no máximo 25 alunos por turma, não sobra vaga, não tem sobra de vaga no caso de espanhol. Português, um pouco menos, eu não recomendo ninguém arriscar, mas para espanhol não falta, os professores de língua estão sobrecarregadíssimos, sabe, falta mesmo, entra muito mais brasileiros do que estrangeiros, né? Então a Unila foi pensada para ser 50% de nacionais enfim, falando de outras línguas, mas na prática isso não se concretiza. Então as turmas de espanhol são muito cheias, são muito lotadas, e eu preciso me organizar para isso, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é que, assim, tem algumas disciplinas que são obrigatórias no curso de vocês, que elas têm em outros cursos, então eu pintei elas de verde no fluxograma, né? Então, a Invenção da América, por exemplo, tem um curso de História, bacharelado, que é uma disciplina, que é um curso que acontece no noturno, né? Então, assim, se vocês quiserem, algumas flexibilidades dá para vocês se organizarem para tentar fazer, que é tentar fazer essa matéria num outro período, ou eu reprovei nesse componente, tive um problema, né? Tipo, poxa, então é uma matéria que dá para fazer em outro curso. Espanhol eu não recomendo para ninguém. Genealogia das Artes, só tem no curso de LANC. Se eu reprovar, só vai ter essa disciplina no ano que vem e ela é reservada para calouro, eu não tenho vaga para ela, né? Então, assim, eu vou começando a criar problemas, mas tem algumas disciplinas que tem em outros cursos. Invenção da América tem História, Improvisação e Dramaturgia tem Cinema, Performance também tem Cinema, o primeiro Guarani tem uma disciplina em LEPLI, que é equivalente a essa, Teoria da História também tem tanto na licenciatura quanto no bacharelado em História, Teorias e Práticas de Etnografia é uma disciplina também do curso de Antropologia, enfim. Tem um grupo de disciplinas, não muito, mas existem, que tem em outros cursos que acontecem em outros horários, né? Enfim, o curso de LANC é o único curso de Laje que funciona no período de manhã. A gente tem os cursos que funcionam à tarde e que funcionam à noite, e os integrais, né? Que é cinema e música. O único curso que funciona exclusivamente de manhã é o curso de vocês. Então, todos esses componentes, eles acabam acontecendo em outros horários diferentes do horário regular de aula de vocês. Então, assim, é uma informação interessante de saber para os alunos que às vezes têm que entrar em algum projeto, ou pegam algum bico de trabalho, ou mesmo reprovem algum componente e podem utilizar desses outros horários para se organizar. Mas tudo isso requer o quê? Planejamento, requer organização, que eu acho que é a coisa mais importante, assim, que eu queria chamar a atenção de vocês, né? E, enfim, aí tem um monte de outras coisas que eu queria falar para vocês, mas eu coloquei aqui, eu vou deixar esse material para vocês darem uma olhada de suporte. Tem informações pensando nos calouros de como acessar o Cigar, como recuperar a senha do Cigar, como recuperar a senha do Zimbra, enfim, eu tentei pegar as coisas assim que mais vem de demandas para mim na pandemia e tentar, não queria falar uma por uma, senão vai ficar muito chato aqui para vocês, mas as coisas mais importantes estão ali. Eu deixo o convite para o pessoal do DEA, se quiser organizar o curso de organização de estudos, enfim, durante a pandemia. Aí a gente pode fazer coisas do tipo, como que eu acesso a minha conta Google usando e-mail institucional, como eu faço para acessar o Google Link usando o e-mail institucional, porque eu não dependo do convite de professor. 90% da demanda do MPI hoje, na pandemia, são esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo que eu acho que tem muitas dúvidas. E no caso dos formandos, e a gente está com um número bom de formandos de LANC, eu estou até orgulhosa, assim, acho que isso também mostra um pouco o amadurecimento do curso. Quando eu comecei a trabalhar no ILASH, formava 4, 5 alunos de LANC por ano, assim, era muito pouco, e agora a gente está conseguindo um número cada vez maior, assim, eu acho que isso é muito bacana, mas eles estão desesperados, assim, não sabem protocolar atividade complementar, ou precisa trancar componente, não sabe aonde vai fazer isso no Cigar, enfim. Então, fica o convite, se quiserem, procuram o DA e a gente conversa separado. E, para finalizar, eu queria eu até coloquei a fotinha aqui dos professores do primeiro período de vocês, né, porque eu acho uma coisa muito ruim da gente estar remota, que a gente não tem mais o contato humano, não vê o rosto das pessoas, enfim, né. Eu achei que deixa eu mostrar a carinha dos professores para eles. Mas eu queria mostrar a equipe do Unipei. Então, assim, hoje, né, a gente teve algumas baixas do Unipei, o Edson transferiu, o Wender foi para a Federal da Bahia, a Ângela veio trabalhar conosco, está afastada por tempo indeterminado por problema de saúde. Então, ficamos eu, que coordeno o núcleo, o Pedro, que é historiador de formação, mas ele é técnico em assuntos educacionais,
e a Chan, que é a nossa estagiária. Deixei o nosso e-mail do núcleo mesmo, mas tem o meu e-mail pessoal, o e-mail do Pedro, o e-mail da Chan, e qualquer coisa, que são essas coisas mais específicas mesmo, eu não acho tal coisa, como que eu organizo isso, como que eu faço isso, como eu tranco a disciplina, como nos procurem, que a gente está para fazer mais ou menos esse trabalho com vocês, tá bom? Mas é isso, meninos. Obrigado, Patrícia. Nossa, super informações. Agora a gente abre para perguntas, conversas, apontamentos, tanto para todos, né? Eu vi que tem algumas pessoas escreveram ali na conversa, mas seria legal se você pudesse perguntar assim, né? Nesse momentinho. Eu só fazer um comentário, eu tô rindo, porque a pessoa coloca fuga, eu não sei quem é. Eu falei para tantas pessoas isso, porque a pessoa, tipo, é bem comum isso. Ah, eu tô falo com o professor X, mas eu queria fazer com o professor Y. Eu falo, gente, você tem uma vaga do ciclo comum para chamar de sua, ame ela, agarre ela com a força do seu coração e fica nela, entendeu? Porque tu tem que abrir mão da tua vaga, essa vaga vai para alguém, e aí tu vai entrar naquela bolão do fim do ano, assim, sabe? Tipo, na bacia das almas das vagas, né? Que no caso do ciclo comum eu não recomendo para ninguém. Porque pode ser que dá certo, pode ser que não dá, né? Então, assim, eu percebo uma angústia muito grande dos estudantes, até porque eles não têm uma tradição de autonomia nos estudos, e a universidade dá essa sensação de que eles podem fazer o que eles quiserem, com o professor que eles quiserem, mas na prática não funciona assim. Então, assim, Patrícia, eu acho que eu tranco, porque tem uma professora X lá na filosofia que ela é maravilhosa, e ela é mesmo, todo mundo quer fazer aula com essa professora de filosofia, mas não tem vaga, porque todo mundo quer, entendeu? Ninguém consegue, assim, ninguém, então fica onde você está, entendeu? Você vai sobreviver a esse professor, você sobreviveu a todos os seus professores do colégio, assim, então, assim, não é tão horrível, assim, né? Só não é o que a gente queria. Desculpa, eu dei risada. Quem que é o Fuga? Eu não consigo ver quem que é a pessoa. É o Renan, Patrícia. Ah, é o Renan, é verdade. Eu conversei Boa, bastante. só uma questão. Quem estiver por meio da universidade, e alguns, assim, por ocasião, talvez tenha, tem uma mão aí do lado de você escrito, levantar a mão. Quem quiser falar, por gentileza, levante a mão. Quem não tem mãozinha, escreve, inscreva no chat, por gentileza. O Renan perguntou sobre a mudança do PPC. Se alguém poderia falar o nome do curso para saber como está isso, senhores convidados. Eu posso falar um pouquinho? Só rapidinho. Vou falar um pouquinho, acho que a Cris também vai querer falar. A mudança do curso não é uma mudança do curso. O curso continua o mesmo. O que a gente mudou foi um amadurecimento da mediação cultural, e a mediação cultural passa por um primeiro plano. Então, o nome do curso passa a ser Mediação Cultural, Artes e Letras. Agora, de verdade, sinceramente, eu acho que a gente pode fazer um encontro do fórum específico para isso. Porque aí vai ter vários detalhes, vai ter quem quer ficar na grade antiga, quem quer passar para a grade nova, uma série de detalhes que eu acho que a gente vai precisar de mais tempo, e como a gente aqui ainda tem a programação dos egressos, né, eu sugiro que a gente faça, quando já tiver finalmente todo apado, chancelado e tal, que a gente faça um fórum dedicado a essa migração entre uma grade e outra, tá bom? Mas dá um spoiler, assim, que pé que anda. Vai lá, Cris. Então, o PPC já está na COSUEM. É que a COSUEM agora está tendo mudança de gestão, teve eleição agora, então saiu hoje a nomeação dos novos, e aí vão começar as reuniões da COSUEM, e eu acho, na primeira ou na segunda reunião deve ser aprovada. A COSUEM, né, para quem não sabe, é o Conselho Superior de Ensino. Então, todas as mudanças dos PPCs dos cursos, criação de curso novo, tal, tem que passar pela COSUEM. E eu faço esse esclarecimento porque todos os conselhos da universidade têm
vaga de representante discente, que muitas vezes não é ocupado. E esse é um lugar de formação também, de aprendizado, enfim. O nosso PPC está lá na COSUEM, deve ser pautado logo, e aí, ou ele vai ser aprovado, ou então vai ter mais uma ida e volta, né? Mas vamos dizer que, no máximo, no início do próximo semestre, a gente já vai estar com o PPC aprovado. Então, os ingressantes do ano que vem vão ingressar no novo PPC. Mais perguntas? Bom, deixa eu Boa, no chat, a Ana. tentar falar um pouco com relação a isso. Eu sugiro acompanhar a proposta da Diana, no sentido que, no geral, você muda o nome, você pode mudar a identidade, uma série de coisas, ou não. Então, acho que, para ter mais claro isso, acho que seria bom pautar um foro para discutir tudo isso, o que muda, o que não muda, quais são as estratégias, por que a mudança da mediação, a ênfase na mediação, o que é o amadurecimento a partir da criação do curso, o que foi pensado no início do curso, então tinha paralelamente dois cursos na área de letras, e um foi para letras mediação, outro continuou com letras clássicas. Quer dizer, eu acho que seria interessante toda essa experiência e todo esse relato para chegarmos hoje num dos cursos. Veja bem, eu acho que o curso LANC, o futuro curso de mediação cultural, é um dos poucos, se não for o único curso totalmente interdisciplinar na UNILA. Eu acho que essa é a fortaleza do nosso curso hoje, é a fortaleza de tudo isso que vocês estão acompanhando. Isso não muda. Isso continua, isso vai se aprofundar. Então, eu entendo as expectativas, as angústias de todos nós outros, pero talvez marcarmos um encontro exclusivo sobre isso. Não é que não queramos falar, acho que falar é fundamental, né? Talvez seria um momento também de discutir, no momento que ya entró en COSUEN, se va a reunir y el presidente, que es el prorector, va a tener que orientación, generalmente en consenso, nombrar un relator, y hay un periodo de estudio de la relatoría donde también se pueden ampliar las ideas y el proceso de aprobación del documento del nuevo PPC del curso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas renominadas, hay muchas cosas que continúan igual. Es eso. Então, mais alguma última pergunta? Se não, passamos para o nosso segundo bloco de conversa. Agradecemos os nossos convidados, e a conversa continua, enfim, né? Não sei se todos os convidados estão aqui, então eu vou apresentá-los. Se eles estiverem, talvez a carinha vai aparecer. A nossa segunda parte da conversa é realmente saber o que os formandos estão fazendo de maneira independente ou institucional, ou de projetos artísticos, pessoais, enfim. Então, a gente tem uma representação colombiana. Tato Correia, estudante de Letras, Artes e Mediação Cultural entre 2016 e 2019, atualmente desenvolve projetos de maneira autogestiva, o projeto de cozinha autoral vegana Cheiro de Carutu, associado à cooperativa Foz, coletivos de empreendedores e criadores
anti-especistas locais, atua como colaborador e freelancer em projetos de edição, tradução, criação e mediação cultural e conteúdos literários. Na sequência, a gente recebe Amanda Barros, que é mineira, feminista, artista, egressa do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural entre 2015 e 2018. Ela atuou como professora de artes e mediação. Ela atuou como professora de artes e de teatro na Fundação de Contemplação Pedagógica para Pessoas Carentes e atualmente atua na área da educação. Na sequência, Débora Stephanie Débora, não vi ela ainda, que é egressa do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural, formada em 2020, escritora, guia de turismo, atualmente é produtora, mediadora e condutora de um magazine cultural na Rádio 33, e o programa se chama 1515, em Porto Iguaçu. Paulo Maria Júnior, que é egresso do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural, agora é formado e desempenha a função de redator sênior no Labcom Comunicação Total. Começamos, então, com Tato Correia. Bem-vinda. Diciendo que buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos lá. Como Moa dijo, yo fui estudiante, soy colombiana, y fui estudiante del curso de LANKI desde 2016 hasta 2019. A ver, ¿qué les puedo contar? En este momento no soy una persona que se encuentre actuando dentro de algún área como letras, por ejemplo, o con producción de arte, o digamos unas cuestiones más enfocadas a gestión cultural o cosas que pueden ser trabajadas en el curso, pero considero que lo que estoy haciendo está muy marcado por todo lo que aprendí en el curso de Letras, Mediación Cultural, y preparé una fala, digamos, en relación a eso. En este momento yo estoy trabajando, como Moa dijo también, en un proyecto llamado Cheiro de Curatú, que es un proyecto de cocina autoral vegana. Yo comencé mi proceso de transición alimentaria hacia el veganismo más o menos hace 1 año y medio, que fue un proceso que confluyó también con el momento en que me formé, en que me gradué de la universidad, y también con el momento en que llegó la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, digamos que entre todas las posibilidades, después de que me pregunté si me quería quedar en Brasil, cuáles eran mis perspectivas volviendo a Colombia o migrando hacia otro lugar o quedándome en Foz, decidí quedarme, pero las opciones, digamos, de trabajo que puedo encontrar en la ciudad no eran cosas en las que a mí me gustaría, digamos, empezar a desarrollar. Empecé nuevamente a buscar opciones, y entre estas opciones la autogestión, que es una temática que se trabaja en el curso de LANKI. Digamos, todas estas cuestiones relacionadas a economías solidarias, cooperativismo y maneras de ser y de ejercer como trabajadora autónoma se trabajan dentro del curso. En disciplinas un poco más al finales, como economía de la cultura, como gestión cultural, pero que están siempre presentes como una posibilidad para las personas que, digamos, tenemos un bachillerato, y de cierta manera siempre esa manera de trabajadores autónomos se presenta como una posibilidad, ¿no? Entonces yo comencé con ese proyecto porque la cocina autoral tiene mucho que ver con cualquier otro proceso creativo, ¿no? La cocina autoral no es nada más que una experiencia de cocina o de gastronomía que se desarrolla a partir de la experiencia de quien cocina o de una cocinera, ¿no? Entonces, Cheiro de Curatú es un proceso donde yo intenté reunir todo lo que habían sido las experiencias que habían marcado la forma en la que yo me alimento y la forma en la que produzco alimentos el día de hoy. Y una de las cosas que más marcó esa manera de producir alimentación fueron precisamente todos los tránsitos culturales que yo hice mientras estuve en el curso de Letras, Artes y Mediación Cultural. Y digo tránsitos culturales porque fueron
algunas experiencias de viaje siempre, digamos, de camino a Colombia o volviendo, pero en las que siempre pasé por diferentes lugares de Brasil, por diferentes lugares de Paraguay y diferentes lugares de Colombia también. Y bueno, en todos esos tránsitos conocí personas que ya trabajaban con proyectos similares, como dos proyectos que son referencias para mí, que son Carumbé Vegan de Asunción y Cocina Yaseme de Asunción, Paraguay también. Son dos, en el caso de Carumbé, por ejemplo, es una mujer migrante que trabaja con comida vegana en Asunción y que trabaja también por la posibilidad de trabajar a partir de ingredientes que vengan de la agricultura familiar, que vengan de producción local, ¿no? De toda una politización de todas las cosas que se ponen en el plato. Entonces, cuando yo empecé a pensar cómo, digamos, hacer dinero, porque la realidad inminente de tener que sobrevivir después de graduarme, de no tener más auxilio de la universidad, porque bueno, afortunadamente fui una de las personas que logró llegar y mantenerse a la universidad a través de los auxilios del Ministerio de Educación de Brasil, ¿no? Que es una cosa que me parece súper importante señalar, porque pues una de las cosas que me hizo migrar también fue la no posibilidad de tener esos apoyos económicos en Colombia. Entonces, cuando empecé a pensar en la posibilidad de mantenerme, dije, vale, ¿qué es una cosa que está, digamos, como eje transversal en todas esas culinarias que he podido conocer a través de sus viajes? Y me di cuenta que era el cilantro, o como lo conocen en Brasil, el coentro o curatú, que es una palabra en lengua guaraní. Entonces, por eso mi emprendimiento lleva ese nombre, y por eso siempre en todo lo que cocino es como el ingrediente secreto, ¿no? El que le da el chan a las cosas. ¿Y por qué quiero hablar de contarles un poco de eso? Porque a partir de Cheiro de Curato, la experiencia de estar en Foz y de conocer la ciudad se enriqueció de manera muy grande para mí, porque antes de Cheiro de Curato, digamos que a través del trabajo en proyectos de extensión y otras actividades que había hecho, yo había logrado conocer la ciudad, pero no tanto a un punto que superara un poco los muros de la universidad, ¿no? A partir de Cheiro de Curato yo conocí agricultores, conocí personas que están preocupadas con todas esas cosas que yo fui aprendiendo en ese proceso, ¿no? Con apoyar a agricultura familiar, con consumir de movimientos sin tierra, por ejemplo, las frutas y verduras de las que se alimentan y todo lo demás, y a través de eso yo logré empezar realmente, digamos, a establecerme en la comunidad de Foz, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, volviendo un poco sobre la cuestión de cooperativismo, en este momento una de las cosas que Cheiro de Curato también posibilitó fue el encuentro con otra serie de proyectos de personas migrantes que están aquí en Foz, por algún proyecto que tengan en relación a la UNILA, y todos vimos que estábamos en una perspectiva de producción precisamente de esos productos veganos, y dijimos como, bueno, ¿por qué no juntarnos, no? En vez de competir, simplemente nos podríamos juntar y apoyarnos tanto en la venta, como en la difusión, como en la producción de todos esos materiales que estábamos haciendo. Y en este momento estamos intentando formalizarnos como cooperativa, ¿no? Porque ya tiene toda una cuestión en relación al barat de funcionamiento, a cuestiones más prácticas dentro de la legislación brasileña, pero actualmente estamos intentando organizarnos para hacer trabajo de base en relación a lo que nosotros creemos, ¿no? Como emprendedores, que son el antiespecismo, que son la autogestión, el cooperativismo, trabajar con artesanales, con todas las cosas que les he venido contando aquí. Entonces, ese grupo, en este momento nos estamos organizando para trabajar virtualmente, porque las posibilidades para las personas, digamos, autónomas, siempre son las ferias libres independientes, ¿no? En el ramo que yo estoy trabajando, pero en este momento, por la pandemia, han estado abiertas por decreto municipal, se cierran constantemente, toda la cuestión de locomoción, de bioseguridad para estar presente es muy complicada. Entonces lo que estamos haciendo es organizarnos a través de este famoso formato de las lives, ¿no?
para poder intentar llegar juntos a más personas, ¿no? Y ayudarnos siempre como esa red que pueda apoyar los procesos de transición alimentar de otras personas y al mismo tiempo ayudarnos a garantizarnos esa base y ese sustento económico que es lo que todos necesitamos, ¿no? Y bueno, en relación al curso, desde antes de graduarme, digamos, yo ya venía teniendo la posibilidad de trabajar como freelancer en algunas cuestiones que tienen más que ver, por ejemplo, con lo que yo me gradué. Les puedo contar un poco de mi TCC. Yo me gradué con un TCC en traducción, traducción de poesía escrita por mujeres en situación de privación de libertad. Y fue un proyecto que fue desarrollado a través de toda mi trayectoria en la UNILA. En los 4 años que estuve ahí participé de 2 proyectos de extensión que fueron muy marcantes para mí, que son el Laboratorio de Traducción de la UNILA y el blog La Escritura y el Afuero. Y a partir de ahí yo fui, digamos, desarrollando mi experiencia como traductora y pude conocer uno de los ramos en los que he trabajado más como freelancer, que es la traducción audiovisual. Que no es nada más y nada menos que la parte de subtítulos o leyendaje de materiales audiovisuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último proyecto en el que tuve la oportunidad de trabajar como freelancer en ese sentido fue la traducción de un documental que se llama Todas las Meninas Reunidas, que es un documental sobre un campamento para el empoderamiento de mujeres en edad de infancia, mujeres infantes, que acontece en Sorocaba, São Paulo, que es organizado por toda una red también de mujeres de São Paulo, y donde básicamente las chicas están allá y trabajan en torno al fortalecimiento de las habilidades de esas niñas a través de tocar un instrumento musical, ¿no? Entonces fue un proyecto increíble porque también fue un proyecto al que llegué a través de otra compañera del curso de Lanqui que me, digamos, invitó para participar o que me recomendó para ser la persona que hiciera este trabajo. Después vinieron otros proyectos de traducción audiovisual con el blog del que les hablé. Después les puedo dejar el link acá, porque en este momento yo colaboro de una manera menos constante de lo que hacía mientras estaba, digamos, estudiando Lanqui, pero el blog continúa moviéndose y continúan haciendo producción de contenidos. Entonces, en un ratito lo dejo por acá. Y bueno, otra cosa que he hecho siempre es trabajar en revisión de traducciones. De cualquier índole, de cualquier género, y ya creo que eso es todo lo que tengo para contarles. Como Diana decía y como todos decían, Lanqui es un curso que te ofrece una gama muy grande de posibilidades, las cuestiones que vos encontres como lo querés focar y te proyectes para hacerlo, y ya, mucho ánimo para los que están empezando ahora. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas cosas para hablarnos después, desde emprendedorismo, comida vegana, migración, proyectos culturales. Y ahora viene desde Colombia, vamos para Argentina, viene Débora. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Es lindo volver a verlos, a muchos, a pesar de la virtualidad. Bueno, no preparé mucho así por escrito, sí algunas pautas que quiero por ahí comentarles, compartir con ustedes, porque bueno, quería que me salga por ahí un poco naturalmente también todo lo que viví y lo que me dejó el curso de Lanqui y la UNILA, ¿no? Bueno, en principio contarles que soy guía de turismo desde hace 15 años en las cataratas del Iguazú. Me pasó como a muchos compañeros y compañeras en el curso de Lanqui de darme cuenta que ya era una mediadora cultural, o sea que ya hacía mi trabajo de mediación cultural como guía de turismo. Había gente que daba talleres, había gente de teatro, de literatura. Fue muy lindo cuando ingresé al curso encontrarme con artistas de diferentes, no solamente de diferentes lugares del mundo, sino de diferentes ramas. Me pareció súper enriquecedor. Hay que aprovechar esa interdisciplinaridad que decían que hay en el curso.
que se va construyendo de a poco también, porque por ahí hay materias que sería bueno que fueran más interdisciplinares, pero la interdisciplinaridad como que se va construyendo también en el día a día, en el trato con los colegas, en las disciplinas que se comparten con otros cursos también, son súper enriquecedoras, así que bueno, a los caloros aprovechen, cuando vean que hay una disciplina que por ahí hay en otro curso, aprovechen y háganla porque es súper enriquecedor, te pueden transmitir mucho más, y bueno, está buenísimo. Me acuerdo, por ejemplo, Invención de América con los chicos de historia, que ya eran de historia, pero creo que de tercer año, fue también muy enriquecedor, más allá de la disciplina en sí, lo que aportaron los chicos con la mirada de la historia, ¿no? Así que bueno, es algo muy, muy lindo que me gustó mucho del curso. El tema de las prácticas también, por ahí, como bueno, siempre decimos, no era un curso por ahí nuevo, es como un invento, digamos, de la UNILA, y es algo que se va construyendo, que lo vamos construyendo entre todas y todos, pero hay cosas que por ahí a uno le gustaría, el tema de las prácticas, ¿no? Por ahí entre pasillas muchas veces escuchaba algunos colegas que decían que les gustaría tener más prácticas. Y las prácticas, o sea, siempre son una opción, o por lo menos en mi turma, todos los profesores que tuvimos siempre nos dieron la opción de hacer uma apresentação. Paulo? Bom, então boa noite para todo mundo aí. Para quem não me conhece, pelas carinhas aqui, eu estou vendo a Val, estou vendo um pessoal que eu lembro aqui, sem seus professores e professoras. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou egresso de LANC, eu saí em 2018, né? Eu terminei em 2018. E acho que é a segunda vez que eu vou falar um pouco dessa experiência como egresso, né? Como pós, e fazer esse caminho todo entre o que foi, como foi, enfim. Como eu entrei em 2015, eu acho que eu vou pegar um pouco do gancho da Débora, porque eu e a Débora e a Amanda também, nós somos todos companheiros de sala, né? Compartilhamos da mesma saga de um curso que ainda estava bem em formação na época, né? Eu acho que era uma das 3 primeiras turmas, se eu não me engano, ou a segunda ou a terceira turma, não tenho certeza. Então, a gente pegou um curso bem em formação de tudo. Eu acho que ele ainda está, porque eu acho que da última vez que eu tinha falado com vocês, ele estava em processo de mudança de nome até, mas eu peguei esse curso bem no início de tudo. Está aparecendo. Estou vendo a galera que tá aí. Enfim, e aí a gente pegou, a Débora falou uma coisa muito interessante, como as matérias no começo elas estavam fazendo muito sentido, no sentido de Invenção da América foi algo muito marcante, de que matérias que a gente pouco imaginava e que às vezes não fazia sentido naquele contexto, porque eu lembro que Invenção da América em 2015, para mim, ele soou muito como, putz, é uma matéria muito de história, mas não era. Então, eu digo isso porque tem coisas no curso de LANC que só vai fazer sentido depois de uns 2, 3 anos, assim. E você, às vezes, não vai entender absolutamente nada o porquê daquilo estar naquela caixa naquele momento, e ele só vai fazer sentido depois de uns 2, 3 anos. Eu, por exemplo, confesso que muitas matérias do primeiro e do segundo semestre eu não entendia porque ela estava ali, mas ela se encaixava muito bem naquilo. Então, é só para entender, assim, o quê? Que o caminho do curso de LANC, por ele ser interdisciplinar, e para você se tornar não só um profissional interdisciplinar, etc., mas uma pessoa que entende múltiplos contextos, das mais múltiplas formas diferentes, ele vai ser um curso que você vai se deparar com coisas completamente diferentes. Então, a gente, eu não sei como está agora as pessoas que estão ingressando, mas eu lembro que na minha época tinha muita gente que ia com muito foco, eu entrei aqui porque eu sou muito das letras, ou então, eu estou aqui porque eu faço teatro, eu vi que no projeto pedagógico tem uma coisa de teatro, e que tem bastante sim, tá? Então, Patrícia, é exatamente isso.
a galera vai para o curso de LANC tentando se encontrar. Essa é uma realidade. Eu acho que aconteceu comigo, com a Amanda, isso, e com muita gente da nossa turma, que eram pessoas que estavam tentando se encontrar, que eram pessoas que já trabalhavam com arte, que já trabalhavam até dando aulas, a própria Débora, que trabalhava na área de turismo, e se entendeu nessa parte cultural, nessa parte de mediação cultural. Exatamente. A Débora já tinha livro lançado, ela já tinha muita bagagem, e ela foi se encontrando. Eu lembro da Débora fazer performances teatrais espetaculares no curso, assim. Então, um pouco para contar... um pouco para contar desse caminho que pode parecer confuso, mas é o que eu falei da última vez, que LANC é realmente um labirinto, mas que você se joga nesse labirinto, e esse labirinto te dá várias saídas. Só para complementar, que aí vai ter muita gente que vai estar perdido, mas indo para umas faculdades, umas universidades que são mais fechadas, como o Direito, por exemplo, acontece a mesma coisa, porque tem muita gente que chega, eu estou no turbilhão, mas no Direito, você entra, você vai ter um monte de grade de um monte de coisa, e aí depois você vai se especializar, por exemplo, em Direito Penal, mas aí você vai ter toda a bagagem do resto, sabe? Indo para uma coisa mais conservadora, para vocês entenderem que parece meio maluco, mas faz sentido, no final das contas. Exatamente. Para vocês terem ideia, aqui em 2, a Amanda hoje trabalha na área de educação, trabalha em escola, e eu sou redator publicitário. Os dois saíram do mesmo curso, com os mesmos professores, na mesma turma. A Tati, eu vi que ela estava com uns problemas. Eu peguei a conversa da Tati pela metade, peço até desculpa, mas eu li pela apresentação que fizeram, ela está indo até para uma área de gastronomia, de um outro caminho. Eu vi que a Débora continuou com os projetos de turismo e agora também está com um programa de rádio, algo assim. Então, o LANC ele é um caminho muito, muito diferente dos demais cursos, mas também semelhante por causa disso. Você tem que se especializar. Depois dele, talvez você tenha que gastar aí mais uns 6 meses, 1 ano, numa especialização, por exemplo, ou então, no caso da Amanda, numa complementação pedagógica, caso você queira dar aulas, caso você queira trabalhar em escolas, e é coisa que você gasta ali 6 meses a 1 ano. Eu gastei 1 ano ali fazendo uma pós em comunicação e semiótica para poder seguir nessa área da publicidade, que era uma coisa que eu comecei a fazer justamente no 2º ano da faculdade, assim como a Tati, de freelancer. Eu era freelancer e redator publicitário por indicação de um amigo, e eu acabei seguindo isso hoje como profissão, né? Espero que não por muito tempo, porque tem outras vontades de ser professor, etc., mas, por enquanto, é o que eu faço hoje, porque meu sonho também, acho que eu compartilhei isso com muitos professores, meu sonho desde os 13, 14 anos de idade era trabalhar escrevendo, e hoje, de certa forma, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo me manter assim, né? Você quer falar alguma coisa a mais? Tá, eu vou seguindo, então. Sobre o curso de LANCs, como é a recepção dele no mercado de trabalho, eu vou falar dentro de um contexto que é aqui do interior de São Paulo, tá? Para quem não sabe, hoje eu e a Amanda estamos em Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo, umas 2 horas, umas 3 horas da capital São Paulo. Ele foi um curso muito bem aceito nessas áreas criativas, para ser bem sincero. É um curso que toda vez que você manda um currículo para essa área, seja até para produtora de filmes, eu falo filmes publicitários e filmes, seja para agência de publicidade, seja para museu, seja até mesmo para escolas, é um currículo, é um curso que vai gerar muita curiosidade e a galera cai muito em cima feliz, querendo isso, sabe? Principalmente quando você explica que, eu tive literatura, eu tive linguística, mas eu também tive antropologia, eu tive história, eu tive filosofia, eu tive... direção de arte. Exato, como a Amanda falou, direção de arte, montagem em artes visuais, teatro, então... Rádio. É um curso que ele é muito bem aceito
é um curso que é muito bem aceito por ser interdisciplinar e, como eu disse antes, por formar esses profissionais multidisciplinares, assim. E, querendo ou não, com todas as críticas ao mercado, com todas as críticas ao capitalismo que nós temos até hoje, é o que eles buscam, né? O que a galera costuma chamar de mercado do século XXI, eles buscam esses profissionais um pouco mais multidisciplinares. Então, no nosso caso, foi um curso muito bem aceito no mercado de trabalho, né? E como a Patrícia falou, eu acho que a Amanda vai falar, mas resumindo em uma linha, esse curso de complementação pedagógica é para quem é bacharel poder ter o título de licenciatura. Então, você encontra vários na internet, EAD, presencial, em lugares do país inteiro, que tem duração de 6 meses, tem uns de 2 anos até, e ele é muito importante para quem tem essa vontade de trabalhar, seja dando aula de artes, seja dando aula de literatura, português, que LANC permite você fazer isso também, né? A Amanda vai falar um pouco mais, mas só complementando. Enfim, eu vou falar um pouco assim, como que é um estudante de LANC dentro do mercado publicitário. É o seguinte, a publicidade, eu vou citar meu exemplo por causa desse caminho, mas a publicidade, você não precisa, não vá com medo, tá? O mercado publicitário, ele não é tão linear quanto outros mercados. Então, por exemplo, você não vai sentir tanto se você sair de LANC e virar, sei lá, um redator publicitário, assim como eu, redator ou uma redatora. Porque você, incrivelmente em LANC, você tem essa noção sem você perceber. Porque você estuda cultura, então é algo que na publicidade se usa muito. Eles chamam com outros nomes, mas é exatamente os mesmos conceitos de etnografia, de antropologia, da própria mediação cultural, a semiótica, que a gente tem alguns semestres dedicados à semiótica, em que, basicamente, o princípio fundamental da publicidade é a semiótica, então você vai conseguir se adaptar muito bem a esse mercado. Eu não sei se algum outro egresso saiu e foi para o mercado da publicidade, mas para quem tem desejos de seguir numa área mais semelhante à LANC, no sentido de letras, artes, é um mercado até interessante para se seguir, porque muito do que você aprende no curso você consegue aplicar na prática, né? Então, é um mercado interessante para quem tem essa vontade, e é um mercado que aceita muito bem o curso de LANC por essa interdisciplinaridade. Enfim, eu acho que é um pouco do que eu tenho para falar hoje. Eu acho que eu vou complementando qualquer coisa se eu lembrar, mas, assim, 3 dicas básicas. Mantenham a paciência, mantenham-se firmes, porque o curso de LANC, eu não sei como ele está hoje, mas ele é um curso que ele vai estar sempre em mutação. Ele é um curso que está sempre em movimento. Eu sigo as redes, eu vejo publicações, ele é um curso que está sempre em movimento. É um curso que vai te exigir da mesma maneira que eu sei que vocês vão poder exigir dele, porque é uma coisa bem fluida, bem em movimento, assim. A segunda dica que eu tenho é: não tenham tanto medo pós-faculdade. A gente sai, às vezes, um pouco sem rumo. Peguei o diploma, você sai lá, eu não sei como, se ainda é no auditório Martino do JU, mas você sai de lá um pouco sem perspectiva, né? Eu lembro que eu saí, enchi a cara no bar depois, e eu só pensava, caramba, mas eu tenho que voltar para minha cidade e fazer alguma coisa. Eu lembro que a Amanda veio para Ribeirão também depois, na mesma época, e a gente passou uns 4 ou 5 dias andando na cidade a pé, porque já tinha acabado a grana, e a gente andou na cidade a pé, entregando currículo em tudo que tinha a ver mais ou menos com o nosso curso. Então, a gente separou museus, então vamos no museu. A gente separou agência de publicidade, então vamos agência de publicidade. Aqui tem muito produtora de filme, então a gente foi currículo. Então, assim, disso que eu estou falando. Vocês conseguem, depois da faculdade, respirar e pensar, eu tenho muitos caminhos para seguir, eu quero me especializar para dar aula,
Então, se especialize, você consegue achar em até instituições públicas a complementação pedagógica. Então, eu quero seguir para museologia, então, gasta uns 6 meses a mais ali, estudando museologia, e assim, são caminhos, né? Então, como a Amanda falou, como todos os cursos, seja medicina, seja direito, seja qualquer um dos cursos, você vai precisar se especializar pós-curso, e principalmente em LANC. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas em algum momento, em uma das cabeças, você vai precisar fazer um cafunézinho. Então, você escolhe qual cabeça você quer fazer um cafunézinho e vai nela, que dá certo, sim. Um pouco do que eu tenho para falar hoje. Tem como fazer enquete? Eu não tenho. Não sei, não faço a menor ideia. Muito obrigado. Acho que a Débora pode seguir agora, não sei se ela está aí, mas acho que a Débora pode seguir, a gente vai complementando os papos aí. Hola, ahora sí. ¿Estamos? Bueno, qué lindo verlos y escucharlos de nuevo. Y bueno, estaba entonces en la interdisciplinaridad del curso, justamente lo que decía Paulo, ¿no? Al momento de salir son muchos caminos, son muchas las opciones. Yo empecé, bueno, con la radio, estoy haciendo un programa un magazine cultural en una radio local de Puerto Iguazú. También empezó en el tiempo de la pandemia, el turismo murió. En Puerto Iguazú la única industria que tenemos es el turismo, el 80% de la población vive en relación al turismo, así que eso mató a toda la ciudad, mató a todo el pueblo, todos tuvimos que reinventarnos y buscar alguna otra cosa. Yo estaba terminando mi TCC porque si bien soy de la turma de 2015, me tomé mi tiempito porque, bueno, soy madre, trabajadora, vivo de este lado, del otro lado del puente, vivo en Puerto Iguazú, Argentina, viví toda la cursada en Puerto Iguazú y viajaba todos los días para ir a cursar en el jardín universitario. Fue un esfuerzo importante, pero bueno, valió la pena. La verdad que la UNILA en sí, más allá del curso, fue una de las experiencias más importantes en mi vida, más enriquecedoras. Conocí gente maravillosa, y más allá del curso en sí, que les va a dejar mucho, le diría a los caloros que aprovechen esa oportunidad de estar con gente de todas partes del mundo, de pensamientos diferentes, de cuerpos diferentes, de formas de expresarse, se aprende muchísimo fuera de la universidad, y eso que yo no compartí tanto de eso que se formaba fuera de la universidad, porque al estar del otro lado del puente había muchas cosas de las que no podía participar, pero aún así me enriqueció muchísimo todo lo que viví en la UNILA, y compartir con gente de diferentes lugares y de diferentes pensamientos, ¿no? Y de diferentes ideas. El tema de la radio, bueno, tuvimos radio y comunidad en LAMKI, siempre fue algo que me gustó, o sea, siempre también trabajé con la voz desde hace 15 años, que soy guía de turismo, y bueno, fue una forma también de hacer una función, digamos, del área cultural y del área literaria, digamos, porque también tengo que preparar mis programas, escribo por ahí o busco también información. Los contactos en el área cultural sirven muchísimo para un programa radial como este, ¿no? Entonces, más allá de ser guía de turismo, el hecho de escribir, de hecho entré a la UNILA por la carrera de letras, entré buscando una carrera de letras. En Puerto Iguazú no tenemos universidades, no había letras por acá cerca. Estudié como para guía de turismo, que es algo que amo también, que amo el lugar de las cataratas, amo vivir en este lugar y amo poder mostrarle a la gente todo esto que tenemos, y más allá de la riqueza natural, la riqueza cultural que existe en la Triple Frontera, que es algo que también nos nutre muchísimo, más allá de todas las culturas que se entremezclan en la UNILA, que está toda Latinoamérica en un solo lugar. El hecho de tener la Triple Frontera es otra realidad.
el hecho de ver a la gente que se mueve de Argentina a Brasil a Paraguay, que va a trabajar a un lado, que sale del otro, que va a pasear, también es algo que enriquece mucho culturalmente a la región, y es buenísimo que la UNILA esté en esta región de la Triple Frontera también por eso. Tenía miedo también en un momento cuando ingresé en la UNILA en la validez del título, porque también estábamos en esa época que todavía no sabíamos los extranjeros si el título que nos daban en la UNILA iba a tener validez en nuestros países de origen. Así que bueno, eso fue por ahí una preocupación. A mí no me tocó eso de repartir currículums, como por ahí contaba Paulinho. No tuve que salir a repartir currículums porque Puerto Iguazú es una ciudad muy pequeña y nos conocemos entre todos. Entonces, mucha gente me conoce, en turismo somos el 80% de la población, así que todos nos conocemos entre todos. Entonces, bueno, como que no necesito mostrar el título, ya toda la gente sabe que estuve estudiando en la UNILA, que me llegó mi tiempo porque ingresé en el 2015 y me formé el año pasado virtualmente, en 2020, así que no tengo el título para mostrar todavía siquiera, pero sí saben que estuve estudiando en la UNILA y bueno, el currículum es lo que uno muestra, ¿no? Lo que uno, cuando empecé a ir a la radio y empecé a hablar un poco, bueno, ya la gente se va dando cuenta que algo de conocimiento hay, que también hay contactos, entonces uno solo se va buscando, se va formando su camino, ¿no? Como decían los chicos. La experiencia en turismo, en teatro, perdón, que tuvimos en la UNILA también, teatro, performance, fue algo que nos ayudó muchísimo a todos a soltarnos mucho y a poder expresarnos, porque, como decía, gente de las diferentes ramas del arte, que por ahí son más de para adentro, ¿no? Y de por ahí expresarlo en la pintura, o expresarlo en la escultura, o expresarlo en el escrito, pero por ahí expresarlo hacia afuera es algo complicado y es algo importante para un mediador cultural, y sobre todo ahora que el curso se va a enfocar en la mediación cultural, es súper importante porque es necesario soltarse, establecer contactos, ir al frente, avanzar. El mediador es el que está entre el artista y el público, entre los medios y el público, entre los medios y la política. Entonces, todas estas disciplinas que por ahí, como decía Tato en un principio, parece, o Paulinho creo que también decía de Invención de América, que parece al principio como que no sabemos dónde encajan, pero en algún momento después encontramos dónde encajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta experiencia en teatro, el hecho de soltarse, de poder expresarse, y la mediación cultural es estar en el medio, ¿no? No tenemos que estar ni de un lado ni del otro. Justamente los mediadores culturales, los primeros mediadores culturales son artistas, ¿no? Que salen de ese egocentrismo de que yo soy esto y esta es mi arte, y tratan de abrirlo para el resto, de poder compartir la experiencia, de poder sumar entre todos. Yo entré, como les decía, por las letras, buscando una carrera de letras, vi que había dos opciones en la UNILA. No me convencía el tema de español-portugués, porque el portugués en la frontera, al vivir en la frontera, ya lo tenemos incorporado, por más que vivamos de este lado, es algo muy, muy fácil de incorporar. Y bueno, cuando vi artes y mediación cultural, vi artes, ya me gustó. Y mediación cultural no sabía de qué se trataba, pero vi la palabra cultura y ya me gustó. Entonces dije, bueno, acá tiene que haber algo bueno. Y cuando entré y empecé a conocer la disciplina, y conocí a mis compañeros, y conocí a la UNILA, me enamoré del curso. Creo que no existe, amo ser guía de turismo, pero no existe o no existió jamás mejor opción para mí que el curso del AMKI. Y como decía, eso de la práctica y de la interdisciplinaridad, es importante que más allá de lo que propone el curso y lo que propone la UNILA, la construyan entre las personas que están en el curso, y que propongan también. Los profesores suelen siempre estar abiertos a las propuestas que tengamos, así que propongan y construyan esa práctica, esa interdisciplinaridad. Yo, por ejemplo, que soy del área de las letras, o era por lo menos del área de las letras, después ya me metí más en lo cultural, y de hecho
mi TCC en un principio iba a ser un libro, quería editar mi segundo libro, y fui acompañando cada disciplina, el cierre de cada disciplina. Mi trabajo final solía ser un escrito. Entonces era mi forma de práctica, hacer un escrito literario, alguna poesía, hice ensayo, hice diferentes tipos de escritos para cerrar las disciplinas, y mi idea de TCC era hacer un libro con todos esos cierres de disciplina, acompañando al curso del AMKI. Después, al final, en el camino, me tiré para el área de la mediación cultural, me gustó, y bueno, vi también que es una necesidad de estos días. Eso también es una gran posibilidad del curso del AMKI, que es algo que recién está comenzando, justamente la mediación cultural, y eso en Latinoamérica, en parte, es malo porque no tenemos muchas bases o muchas cosas donde poner la mira y decir, bueno, ahí vamos, sino que lo tenemos que ir haciendo, pero en parte también es buenísimo, porque somos los primeros, somos los que podemos marcar el camino, somos los que podemos decir, bueno, la mediación cultural es esto, porque yo lo hice, yo lo construí, yo lo vivo, y somos los que podemos sentar esas bases. Entonces, me parece una oportunidad excelente. Bueno, gracias, Débora. Né, como eu cheguei atrasada, eu peço desculpa, gente, filha de trabalhador, estava tomando banho para chegar aqui. Mas eu ainda não falei, eu só estava ajudando o Paulo com algumas coisas que a gente conversa mesmo. Que engraçado. Eu comecei... vou começar dentro do curso de LANC, no meu trabalho dentro do curso de LANC. Eu trabalhei muito com LOA, inclusive. A gente fez vários projetos para Itaipu, para o SESC, seja de contação de história, seja de montagem de cenário. Então, eu trabalhei muito com LOA, e isso ajudou muito depois para eu, enquanto currículo, para eu ingressar no mercado de trabalho. O meu primeiro emprego foi como educadora, eu dava aula de artes e de teatro, era maravilhoso, era o emprego dos sonhos, assim, eu dava aula numa escola de complementação pedagógica, chamava Fundação Alegria. As crianças eram crianças de escola pública, elas se estudavam no período da manhã, elas iam para a escola ter essa complementação, aí tinha reforço, teatro, artes, informática, toda essa complementação mesmo pedagógica, educação física. Também a gente fazia muita gincana, muita coisa, para mesmo tirar essas crianças da rua e ter essa participação. Eu trabalhei nisso 1 ano e meio, e aí com a pandemia, infelizmente, a escola fechou, e aí eu tive um período aí de desemprego, e agora eu estou trabalhando de novo, só que agora eu estou numa escola particular. Eu estou como assistente de professor, não estou como professora agora. E aí é uma realidade totalmente diferente. Eu estou numa escola particular de super elite, então eu estava lá com crianças de escola pública, agora eu estou no super elite. E é totalmente diferente a realidade, apesar de ter algumas coisas parecidas. Como a gente teve essa questão da pandemia, está bem difícil essa questão da educação mesmo. De acessar essas crianças, tem muitos com dificuldade. A gente teve basicamente um ano perdido, que não vai ser reposto, então a gente tem que estudar bastante e fazer bastante coisa. Como o Paulo falou, eu fiz uma complementação pedagógica, tá difícil, tá? Eu fiz uma complementação pedagógica, mas eu queria fazer um adendo sobre isso, porque no ano que eu saí, eu consegui prestar um concurso, só que eu não consegui assumir, porque eu não tinha a complementação pedagógica ainda. Eu estava fazendo. Então, se eu tivesse pensado nisso um pouco antes, talvez eu poderia estar melhor agora. Mas são adendos para quem já tem essa coisa, para não deixar muito para depois, entendeu? Quem já tem essa inspiração de dar aula, de querer participar da educação mesmo, já observar esse tipo de coisa. Sobre o curso de LANC. LANC tem muitas coisas, né? Como já foi dito várias vezes. E aí eu vou dizer o seguinte, das coisas práticas, eu vou ser um pouco mais prática.
para vocês aproveitarem Lank para montar portfólio, sabe? Vocês vão fazer muitos trabalhos, vocês vão apresentar muitas coisas, guardem essas coisas, sabe? Montem portfólio sobre isso. Se você conseguir montar um blog, um Instagram que mostre tudo isso que você for fazendo durante o Lank, faça, sabe? Mas guardem, façam portfólios, guardem tudo. Se você fizer um vídeo, que você gravar um vídeo, guarda isso, coloca lá que você fez o vídeo como cinegrafista, que você atuou no vídeo, grava isso, guarda tudo que vocês fizerem, porque depois no mercado de trabalho eles vão te pedir portfólio. Em qualquer lugar que você for trabalhar, que tenha produção, é sempre portfólio. E vocês fazem muitas coisas, a gente está fazendo o tempo todo. Então, e às vezes a gente faz e deixa por aí, e a gente tem, só que não tem como provar que tem. Então, prestem atenção em guardar esse tipo de coisa. Vocês vão ter muitas informações, muitas leituras. Muitas vezes eu lembro que tinha muita gente que não levava nem caderno. Escrevam essas leituras, sabe? Escrevam o nome dos livros, nomes do autor, porque depois vocês vão querer lembrar para um mestrado que seja alguma coisa e vocês não vão lembrar. É mesmo, gravar, escrever e guardar esse tipo de coisa. Parece bobo enquanto a gente está fazendo, porque tem coisa que a gente faz para livramento, né? Tipo, ai, nossa, não estou nem mais aguentando isso, mas guardem que vai ser importante. Na faculdade é tudo muito corrida, a gente faz tudo, né, um em cima do outro, mas depois vai ser bem importante. E aproveitar mesmo essas visitas do SESC, essas visitas no Museu de Itaipu, que muitas vezes não é divulgado, tem muita coisa bacana que acontece. Aproveitar as palestras, que vocês vão ter que ficar sempre atentos, porque ninguém vai vir avisando. Então, entrar nos grupos, né, da Unila, e criar grupos. Outra coisa muito importante, são as redes de apoio que vocês têm que criar aí na faculdade. A gente tem vários grupos, tem grupo feminista, tem grupo LGBT, eu não sei como está agora o funcionamento por conta da pandemia, mas essas redes de apoio são muito importantes, principalmente na questão da saúde mental, que muitas vezes não se fala, né? Então, é uma coisa muito importante para vocês permanecerem na universidade, que às vezes faz falta também. Então, procurem estar sempre atentos a essas redes. Cobrem ou vejam com os professores, muita gente vai ter muita dificuldade com metodologia científica. Então, fique em cima. Se vocês pedirem, o pessoal consegue ajudar. Procurem ver se tem aula de metodologia científica. Para quem está começando, principalmente que é de escola pública, não teve isso, procure metodologia científica, que é como você vai escrever um artigo, como você vai escrever uma resenha, como você vai fazer um resumo, que tem gente que realmente não tem isso, e vai ser extremamente importante para vocês durante a graduação, que é mesmo para vocês se organizarem. E tem, entendeu? Às vezes e às vezes não falam para a gente, mas existe. Outra coisa, a faculdade, ela tem 3 pilares, né? Ela tem a pesquisa, ela tem a sala de aula, a educação, e tem a extensão. Estejam atentos a esses 3 pilares para vocês aproveitarem. Tem a extensão é quem vai estar diretamente ligado com a população de Foz do Iguaçu, vocês vão conseguir fazer projetos. A pesquisa, que vocês vão pesquisar, às vezes, sobre autores, pesquisa científica. Eu não sei como está a questão das bolsas no momento, eu imagino que deve estar complicado, mas é um grande enriquecimento. Tem uma galera aí que eu lembro de estar comigo na extensão, que eu sinto muita falta, inclusive, e é um lugar que você vai conseguir conhecer muita gente, você vai entrar em contato com Foz do Iguaçu, você vai aprender muito, e corram atrás. Às vezes você tem um projeto legal, mas para quem que eu recorro? Vão atrás dos professores, a Diana, a Kekia, o Aníbal, que estava aqui, a Giane, eles são super abertos. Se vocês levam um tema de pesquisa, às vezes eles não têm um tema de pesquisa, mas eles vão tentar te ajudar para você conseguir se organizar nesse tema de pesquisa, e isso vai enriquecer muito a graduação de vocês, se vocês têm essa possibilidade.
Eu estou falando de um lugar que eu fiz extensão, eu trabalhei com boa durante a graduação e ainda fiz o curso todo, mas foi tudo naquela questão do freelancer mesmo, não foi nada fixo, era mesmo para dar uma ajuda. Mas na minha época eu tinha bolsa, então era mais fácil. E também estou falando de um lugar de uma pessoa que veio de escola pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, eu acho que as minhas principais dicas são essas, ir atrás de metodologia científica, procurar saber dos projetos, se você tem uma ideia legal, mesmo que parece boba, troca ideia com o professor que tem mais experiência. Com o tempo, vocês vão conseguir definir qual professor é para qual área, e mesmo que vocês não saibam de início, os professores mesmos podem te indicar um professor, falar, isso não é tanto minha área, conversa com tal professor que ele vai poder te ajudar. Eu acho que isso vai enriquecer bastante. Essa questão de estar em quarentena, não estar tendo tanto contato, deve estar sendo bem difícil mesmo, porque a troca nos corredores da Unila era muito rica, tanto nos corredores como no centro. Às vezes eu costumo brincar que eu aprendi muito nos corredores, às vezes até mais do que dentro da sala de aula, porque é uma coisa que ninguém tira de você. Você passa outro dia, a gente fez uma mudança e tinha um venezuelano e a gente sabia, sabe? Então... A gente trocou uma ideia com um cara bem boa e em relação à cultura dele, né? Ele fez a nossa mudança de apartamento e foi incrível. A gente falou que existe uma universidade especializada enfim, própria de alguma forma, que preza pela integração latino-americana, ele não conhecia, enfim. É isso que a Amanda falou, esse trabalho de corredor, exatamente, Matias, os corredores são uma grande aula. Se você quiser estudar, você estuda o próprio corredor da Unila como um meio de mediação cultural, porque ali você aprende, você compartilha, você cola na parede a sua reivindicação, a outra pessoa te responde. Eu lembro que no banheiro da Unila Centro tinha um diálogo perfeito, assim. Então, a gente... assim, a Amanda falou uma coisa muito bonita, que os corredores da universidade, eles te ensinam muito, e em se tratando da Unila, você aprender sobre culturas e, às vezes, carregar alguns costumes que você aprendeu lá por toda a vida. Então, a Amanda apontou uma coisa muito interessante. A gente não sabe como tá essas redes, né? A Amanda falou das redes de apoio, como essas redes de apoio estão virtualmente, né, por causa da quarentena, pandemia e etc. Mas o que ela apontou é perfeito. Assim, para mim, é um dos grandes pilares da Unila. A Amanda falou em 3, eu falaria de um quarto, que são os corredores. A Ana, legal, bem, graças a todos, todas. Abrimos, oi, Jeane, abriu a câmera. Vamos abrir, eu acho que a gente está um pouco atrasado, assim, a gente começou um pouco atrasado, então a gente está 4 minutos atrasado, mas nós começamos 10 minutos atrasados, quer dizer que nós estamos 6 minutos atrasados e nós vamos prorrogar 6 minutos, tá ok? Tem algumas perguntas no chat, mas se vocês quiserem abrir as câmeras e perguntarem ou falarem, eu acho que fica mais simpático, e daí depois, nos últimos minutos, a gente lê as perguntinhas perdidas. Beleza? Quem quiser falar, por favor. Boa noite, dá para me ouvir? Não tá dando para me ouvir? Tá dando? Eu sou Ana, acabei de entrar na Unila e eu queria que vocês me explicassem melhor essa dinâmica do projeto de extensão, sabe? Eu já estudava em federal, eu estudava aqui no IFSC, da minha cidade, então eu já tenho uma carga assim, de saber como funciona mais ou menos os projetos de extensão, mas é claro que tipo, muda tudo de universidade para universidade, em questão de editais e questão de como você vai correr atrás disso. Enfim, tenho muito interesse nessa área, sim, gente, bolsas, pelo amor de Deus. E é isso, e agradecer por esse espaço, fiquei muito feliz de ouvir todos os colegas formados e os colegas que estão aqui com a gente, acho muito importante.
esse espaço. Gratidão. A minha vida acadêmica na Unila sempre foi através de projetos de extensão. Isso foi muito interessante para mim, porque para mim a extensão é a possibilidade de você realmente fazer uma prática. Para mim, pelo menos, foi assim a minha possibilidade de fazer a minha prática no quesito de tradução, enquanto eu estava na universidade, porque todos os projetos que eu participei, tanto o laboratório quanto o blog, estavam voltados para essa temática. Então, digamos, foi o primeiro espaço onde eu consegui fazer uma atividade profissionalizante, né, que eu não ia achar somente dentro dos projetos que eu podia fazer, por exemplo, como projetos finais de uma disciplina, né, como trabalhos finais. Mas em relação a como entrar para um projeto, tem processos seletivos, né? Na Unila, faz um tempo, tem uma parada muito legal, que é a questão de que você, como estudante, pode propor um projeto de extensão, né? Você não precisa necessariamente de ter uma figura como um professor atrás de você, mas no momento em que você apresenta esse projeto, possivelmente você tem a possibilidade de procurar, sim, um orientador para desenvolver esse projeto com você. Mas é muito bacana que você tenha essa autonomia de propor e não necessariamente só de se sumar a projetos propostos por professores, né? Mas sempre esses processos seletivos são feitos através de editais, né? Que são divulgados nos meios da universidade, que são divulgados pelos professores mesmos, pelos colegas, e eles levam em consideração, pelo menos nos projetos que eu participei, teve tanto entrevistas quanto provas de conhecimento, né? Porque no meu caso, eu cheguei na Unila e eu já tinha tido a possibilidade de estudar português na Colômbia, já tinha uma bagagem que, digamos, me possibilitou que assim que eu cheguei, eu pudesse trabalhar com tradução e que não necessariamente tivesse que esperar fazer um processo de aquisição de conhecimentos mais formais da norma da língua para começar a trabalhar com isso, né? Mas é sempre desse jeito. Tem os editais, onde tem projetos que chamam, né, pessoas para participar, mas também tem os editais onde você vai poder participar desses projetos, né, propor sua ideia. E também você tem a possibilidade de participar de maneira voluntária ou como bolsista, né? Que aí já vai depender de orçamento, de uma série de questões que nesse momento eu também não sei muito bem como estejam, porque imagino que esteja complicado, né, se está difícil o orçamento para pagar o auxílio dos colegas, que nesse momento só receberam a metade, né, eu imagino para questões de projeto de extensão. Mas eu animo muito você e todos vocês a tentarem participar desses projetos, porque, como eu falei, é uma possibilidade de fazer uma atividade profissionalizante, que, inclusive, eu tenho apresentado como bagagem de trabalho mesmo, bagagem laboral, onde eu me apresento para alguma atividade, para participar de um projeto e tal, sempre tem esses trabalhos que eu fiz como extensionista, então, anima sim. Muitas graças, ótima dica. Mais alguma pergunta? Mais uma vez agradecer a Prof. Diana pela ideia, a Prof. Cris, do fórum, ao fórum que está aqui, né, que resiste durante a pandemia, aos nossos egressos, que estiveram em contato com a gente há mais de 3 semanas, 4 semanas. Esperamos que vocês foram bem recebidas. E agradecer mesmo ao fórum, acho que é muito importante cada assunto que foi colocado aqui. Para quem não me conhece, sou Diego e finalmente estou na Unila, sou calouro de Letra, Arte e Mediação Cultural. E eu acho que é isso mesmo que a gente falou aqui, e também contemplando o que acabaram de falar. A gente precisa lutar pela resistência do nosso curso, para que a gente tenha oportunidade no mercado de trabalho. O mercado de trabalho atualmente muitas vezes não nos inclui, ele nos exclui, né? E perante a esse governo também, a gente viu uma amostra grátis do que está acontecendo, mas que a gente possa resistir. Obrigado Moa, por ir longe, estar mediando com a gente e estar aqui nesse espaço também com a gente. Valeu.
Mais alguém tem perguntas? Talvez? Discussões? Giane? Eu vi que a professora Marieta estava... Licença aí para perguntar mais uma coisa. É que eu queria saber se realmente as aulas vão voltar, porque eu acredito que não, né? Nesse momento, porque, tipo, tá muito sério a questão do Brasil. Então é uma dúvida, assim, que, tipo, tava no calendário, né? Para voltar agora no segundo semestre, mas sem condições, então era só isso mesmo que eu queria saber. Como funciona daí a redistribuição do calendário e, enfim, tudo isso. E também emendando, a Diana fez um comentário no chat que uma possibilidade é continuarmos os estudos em mestrado, continuarmos as pesquisas em doutorados, né? Ou ir para o mercado de trabalho, ou fazer as duas coisas. A minha vida sempre foi fazer as duas coisas, na realidade. Então, a gente pode fazer um mestrado e fazer um projeto de uma cooperativa. Então, é uma possibilidade. Alguém quer responder a Ana? Não é bem uma resposta, porque não a tenho, mas pelo cenário que está todo mundo vendo, eu sinto que uma volta no meio do ano é incabível, e até uma volta no ano que vem, talvez seja, vamos ver, porque a questão da vacina, né, a questão do sistema de saúde, várias questões aí que eu acho que não serão resolvidas com tanta urgência, prioridade e rapidez. Então, tenso, né? Tristeza, choro, saudades, muitas saudades. Eu acho que não tem uma resposta para isso, lamentavelmente. Os órgãos institucionais da Unila também não têm ainda uma coisa mais clara com relação à volta à aula presencial, né? Então, acho que, mientras tanto, enquanto isso, a gente continua nessa aulas remotas até concluir em junho, acho que concluir aí, fazer uma avaliação para ver como que continua o segundo semestre, mas, em princípio, é um dos imponderáveis do sistema educativo no Unila todavía, não? E vocês estão vendo que em Foz do Iguaçu está muito mais complicado, está se fechando, não está se abrindo. Então, só podemos ter presunções de que o segundo semestre, sem vacina, assim, isso seria mais complicado, mas é só presunções, nada mais concreto, lamentavelmente. Mas isso também não impede continuar estudando, continuar haciendo los cursos de la forma que estamos haciendo y de la mejor manera posible, de parte de ustedes y de parte de nosotros como docentes y de parte de colegas también como Patricia, que nos están apoyando en todo. O sea, el mundo continúa y vamos avançando com isso, não? Eu tenho uma pergunta, assim, talvez é uma pergunta de pessoa ansiosa, até assim, tudo bem também se não tiver resposta, mas como vai funcionar para as pessoas que entrarem no meio do ano, né? Deu a questão do SISU, que vai ser no meio do ano e tudo mais, como vai ser para o pessoal que tá em outro país e possivelmente vai ter que ir para Foz do Iguaçu e tudo mais. Eu não sei se vocês têm uma resposta. Desculpa pela pergunta de ansiedade, assim. Presunções. Nós vamos ter um novo ingresso em agosto, provavelmente. Então, a partir de agosto as aulas vão começar para os calouros, que inicialmente devia ser a final de fevereiro, início de março. Mas o problema e o grande problema, eu acho que vocês também têm que refletir sobre isso, não existiu na Unila um edital, uma chamada internacional. Quer dizer, nós não vamos ter estudantes de fora do país esse ano. E essa é, acho que, uma das grandes
um dos grandes problemas, e acho que a gente tem que refletir profundamente sobre isso, porque acho que isso que dá o espírito de UNILA, de alguma maneira, não está completo. Não está completo. Nós temos que ter colegas do Paraguai, da Bolívia, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, México, Caribe, Haití. Isso não tem, porque é isso que dá riqueza a toda nuestra propuesta de UNILA e o curso, o nosso curso também. Lamentavelmente, nós não temos essa possibilidade.